Olá, eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 43ª aula do curso de Técnicas de Vendas e Telemarketing. Nós estamos abordando nesse módulo a questão do processo seletivo. Já falamos de testes, psicológicos, testes de raciocínio lógico e tudo mais. Hoje a nossa aula vai se fixar em entrevista de seleção de pessoal. Eu acho que é um tema bastante importante e você que está querendo ingressar no mercado de trabalho, é bom prestar atenção. Vamos lá? Entrevista de seleção. Finalmente, falaremos sobre a entrevista, etapa que normalmente finaliza o processo seletivo, iniciado quando você envia o seu currículo, não é mesmo? Por ser a última etapa do processo seletivo, é normal que você fique ansioso, mas lembre-se de que você está na entrevista é porque seu currículo foi aprovado e você passou pelas outras etapas do processo seletivo. Sendo assim, mantenha calma, seja sincero que suas chances de ser contratado serão maiores. E aqui vão algumas dicas de o que você pode fazer antes de ir para uma entrevista de emprego. Algumas questões importantes. A primeira dela é a questão de você ser pontual, usar a roupa adequada, a cultura da organização. Se você por acaso for um candidato a atendente de telemarketing, ou trabalhar no call center, ou mesmo na venda no balcão, é importante que você vá de roupa formal, uma camisa social, uma calça jeans, tudo bem. Se tiver um paletó é bom colocar. Se tiver gravata também, gente. Tá? Se a empresa for muito formal, tipo Nelson Pascoaloto, é importante isso. Informe-se sobre a empresa, missão, valores e visão. Quanto mais souber sobre ela, mais fácil será para responder determinadas questões. Então é isso. A seguir nós vamos falar com mais detalhe do que você tem que se preocupar antes de ir para uma entrevista. Vamos lá? Antes de entrar na sala para ser entrevistado, você deve preparar-se retomando alguns conceitos vistos neste curso e no curso de postura e imagem profissional e comunicação empresarial. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é pesquisar sobre a empresa. Como é que a gente faz isso? É fácil, é só procurar no Google a empresa, que todas as empresas hoje têm um site ou um blog. Acesse esse site ou blog e absorva o maior número de informações possíveis. Principalmente missão, valores, visão da empresa, que isso vai te ajudar. Eu peço ainda mais, procure saber qual é o porte da empresa, quantos funcionários ela tem, quanto tempo ela está no mercado, quantas unidades ela tem pelo Brasil, quais as suas linhas de produtos e serviços, quem são os seus clientes, quem são os seus fornecedores. Tudo isso vai te ajudar, inclusive, a elaborar uma argumentação sólida para a pessoa te contratar, ok? Seja pontual, já falamos no início aqui da aula, De preferência, chegue alguns minutos antes do horário marcado para que possa relaxar antes de entrar na sala. Eu digo mais, se a entrevista está marcada para segunda-feira, por exemplo, e você não sabe direito onde é, eu acho melhor você ir até lá antes de ir para a entrevista, para calcular o tempo que você vai gastar de condução, Não sei se você vai de ônibus, vai de Uber, ou mesmo a pé. Então você precisa saber exatamente onde fica e chegar com antecedência, É muito ruim chegar atrasado ou chegar depois, Porque aí você vai estar totalmente em desarmonia emocional para fazer uma entrevista com tranquilidade.
Desligue o celular assim que chegar ao local da entrevista. Chegou na empresa, antes de entrar já desliga o celular. Ah, professor, mas por quê? Enquanto a entrevista não acontece, eu fico me entretendo aqui com meus jogos. Esquece, gente. Nós já falamos sobre isso. Todo mundo é observado antes de fazer a entrevista. É observado pela recepcionista, é observado pelas câmeras de segurança que tem certamente na recepção. Então é importante que você mantenha a compostura, né? O celular é visto, para a maior parte das empresas, como empecilho, porque existem muitas pessoas viciadas, né? É comum, você vai nos pontos de venda, você vê, quanto mais jovem, nada contra os jovens, né? Mas eles ficam no celular e acabam esquecendo o cliente. Use uma roupa adequada à cultura da empresa. Se ela for mais informal, vá sem gravata. Se for no caso dos homens, e das mulheres um terninho, tá? Agora, se a empresa for formal, então foi como nós falamos no início, né? Procure colocar uma roupa formal. Ah, mas eu não gosto. É só para entrevista, gente. Ok? Use um tom de voz agradável, nem muito alto e nem muito baixo, ok? Para que o interlocutor perceba a sua segurança. Se você fala muito baixo, passa timidez, insegurança. Se fala muito alto, demonstra arrogância. Então a gente tem que ser comedido, né? O currículo. Leve uma cópia impressa do seu currículo. Professor, mas eles pedem digital. Sim, mas você vai levar, né? Caso o entrevistador tenha alguma dúvida, vai ficar mais fácil para você acompanhar, olhar no currículo e elaborar sua resposta de uma forma mais tranquila e harmoniosa. Ok? E aqui nós temos então 6 dicas, cuidados que você tem que ter, né? Antes de se dirigir para a entrevista. Ok? Bom, como os testes, a entrevista também tem vários tipos. Sério, professor? Não é só entrevista de emprego? Sim, mas elas têm 4 modalidades. E é importante que vocês saibam para não serem pegos de surpresa e saberem reagir de acordo, para obter um melhor retorno possível, né? Qual que é o objetivo de uma entrevista? É você conseguir argumentar para conseguir ser admitido, conseguir essa oportunidade, né? Assim como as dinâmicas e testes de seleção, não há como prever as perguntas que serão feitas a você pelo entrevistador, ok? Não dá para prever, mas existem algumas perguntas padrões e nós vamos falar disso depois que discorrermos sobre os tipos de entrevista. Nós vamos falar das perguntas mais fundamentadas que normalmente são feitas na maior parte das empresas para que você se prepare, tá certo? Porém, podemos falar sobre os tipos de entrevistas mais utilizadas no dia a dia. Na atualidade, são elas: entrevista por competência, entrevista técnica, entrevista ativa e entrevista por painel. Nossa, é isso mesmo. Vamos ver uma por uma? A mais comum e a mais utilizada é a entrevista por competência. Vamos ver do que se trata? Trata-se de uma das técnicas mais eficazes no processo seletivo. Ela é conduzida através de perguntas pontuais, objetivas e reveladoras, que são capazes de identificar as principais competências que os candidatos possuem. As perguntas devem ser claras, objetivas e exploradoras, de forma a incentivar o candidato a desenvolver uma resposta detalhada. Então, o objetivo da entrevista técnica é aprofundar nos seus conhecimentos. O que é uma competência? Competência é soma de conhecimentos e habilidades que te dão a habilidade de resolver problemas em determinada área, ok? Se a entrevista for para uma vaga de estagiário ou trainee, ou alguém que está começando, como é o caso da maioria, né, dos meus alunos, as perguntas poderão ser direcionadas para experiências acadêmicas. O que são experiências acadêmicas? Experiências na escola, né? Como é que é a sua interação na escola? Quais que são os seus interesses? Quais são os seus resultados? Né? Como é que são as suas notas?
Qual a matéria que você mais gosta? Por que escolheu esse curso, né? Se for um curso técnico. Uma vez que competências profissionais ainda estão sendo desenvolvidas por você, ok? Vamos ver então como é que seria uma entrevista técnica, por competência. Então, competência é um conjunto de habilidades e conhecimentos. Então, uma competência é criatividade e inovação, né? Na atualidade, é uma competência muito exigida em qualquer cargo. Antes de prosseguirmos para ver como é que são as perguntas, vamos entender o que é criatividade e inovação. Criatividade é a capacidade de gerar respostas novas de forma a solucionar problemas, né? Que normalmente a gente não está acostumado. É aquele tal do jogo de cintura, aquele como é que se diz? Aquele jeitinho que o brasileiro tem, né? E inovação é ir além, né, daquilo que está sendo proposto, é trazer sempre alguma coisa nova. Então vamos ver como é que isso é avaliado. Conte-me sobre uma situação imprevista que você teve que administrar na sua função e como se saiu. Tá, um problema. Como é que você resolveu um problema? Você vai ter que trazer um problema, se você já trabalhou, e como você resolveu. E se não, uma situação acadêmica ou uma situação na sua vida. Certo? Principalmente nesse momento que estamos vivendo, de dificuldade econômica para todo mundo. Então, nesse momento, nós temos que ter isso, né? Conte-me sobre uma situação em que você teve que administrar falta de recursos para solucionar um problema e como conseguiu. A quebra de um computador, né? A falta de produto para entregar para o cliente. Como é que você se saiu frente a essas dificuldades, né? Aí é o teu jogo de cintura. Dependendo da forma como você elaborar suas respostas, o entrevistador vai achar que você tem realmente essa competência. Criatividade e inovação. Próxima competência, flexibilidade. O que é flexibilidade? Jogo de cintura. É saber, né, se adaptar às situações que vão acontecendo, né, fazendo o melhor para atender melhor os nossos clientes e resolver os problemas, né? Olha lá, fale-me sobre uma situação em que você coordenou um projeto de mudanças que não era bem aceito pela equipe. Como é que você trabalhou com resistências? Ou na escola, você foi escolhido para ser o líder do grupo, mas o grupo não queria nada com nada. Como é que você fez para gerar o trabalho com o esforço dessa equipe? Conte-me sobre uma situação em que você rejeitou uma mudança imposta por seu chefe. Ou na escola, a professora, ou a diretora, ou alguém quis que você fizesse um trabalho e você achou que não era pertinente. Como é que você lidou com isso, né? Isso demonstra flexibilidade. Agora nós vamos chegar na principal competência para quem está começando no mercado de trabalho. Eu, há muitos anos, formo jovens, né, para o mercado de trabalho e sempre os empresários me perguntavam isso. Professor, o senhor me mandou um candidato aqui, o menino é bom, mas não tem iniciativa. Né? O que é iniciativa, gente? Iniciativa é eu me antecipar, né, para resolver as coisas sem que meu chefe precisa me dizer. Né? Eu sei que uma coisa tem que ser feita, eu vou e faço. Isso é iniciativa. Né? Chegou um cliente, não tem ninguém atendendo, eu vou lá atender o cliente, tem essa iniciativa. Tá certo? Ó, descreva-me uma situação em que você assumiu responsabilidade por uma tarefa que não fazia parte de suas atribuições e por quê? De repente você está numa área e atender cliente não é a sua área. Você trabalha na área administrativa, mas você foi atender, porque não tinha ninguém para atender. Por que você atendeu? Porque você sabe que atender bem o cliente mantém o seu emprego e mantém a empresa. Né? Conte-me sobre as mudanças que você implementou nas suas rotinas e como se saiu. Também tem a ver com inovação. O que você mudou na sua rotina para economizar tempo? O que é que você fez nas atividades para reduzir etapas e obter resultados melhores e mais econômicos? São perguntas que serão feitas para você, medindo a iniciativa.
Outra competência, principalmente para quem está na área comercial e principalmente você que é atendente de telemarketing, negociação e persuasão. O que é negociação? Negociação é quando eu entro em acordo com o cliente para que ele feche a compra, ele feche o negócio. Tá? Eu estou em discussão com um colega de trabalho, né, sobre um determinado interesse e nós entramos em acordo. Isso é negociação. E a negociação está diretamente ligada à persuasão, que é a minha capacidade de argumentar para convencer o outro. Ok? Então você que é vendedor tem que ter essa habilidade. E eles vão avaliar. Conte-me sobre a negociação mais importante e com o melhor resultado que você obteve. Ok? Conte-me sobre uma negociação na qual você foi convencido a mudar de ideia. Como foi? Então são duas situações, né? Onde você convenceu e uma outra situação onde você foi convencido. Ah, professor, mas é ruim. Não, não é ruim. Isso demonstra também flexibilidade, capacidade de pensar. E muitas vezes as pessoas podem trazer uma solução melhor do que a minha. E eu tenho que ter essa humildade, ok? Foco em resultados. Todo empresário, todo patrão quer saber se você tem isso. O que é foco em resultados? É se as suas atividades, se o seu planejamento, se a sua energia é voltada para que a empresa venda, para que a empresa mantenha seus clientes, para que a empresa atinja seus resultados. Como é que isso vai ser avaliado? Conte-me sobre algum projeto em que você participou, coordenou e precisou ter prazo. Conte-me sobre algum resultado inesperado que tenha ultrapassado suas expectativas. Será que você se empenhou tanto que conseguiu um resultado superior ao esperado? Isso é positivo. Isso demonstra foco em resultados. Conte-me algum projeto que tenha sido muito difícil de chegar a um resultado satisfatório. E como é que você lidou com isso? Né? Então, aqui já vai avaliar foco em resultados, flexibilidade e criatividade ao mesmo tempo. Trabalho em equipe também é um aspecto muito importante, medido em qualquer cargo. Hoje, ninguém consegue resultado sozinho. Nós temos que saber colaborar e obter a colaboração dos nossos parceiros, né, no ambiente de trabalho. Conte-me alguma vez que você recebeu agradecimentos de sua equipe por alguma colaboração. Você fez alguma coisa que ajudou seus colegas de trabalho? Conte isso. Isso demonstra espírito de equipe. Relacionar uma situação em que você presenciou um colega de trabalho cometendo alguma indelicadeza com o cliente. Se você vê um colega de trabalho agindo de forma não adequada, como é que você age? Não é? Isso é importante. Tudo bem, nós falamos então detalhadamente do que é uma entrevista por competência. Esteja preparado para essas perguntas que nós vimos. E agora vamos falar de um outro tipo, que é a entrevista técnica. O que é uma entrevista técnica? É uma entrevista, né, que tem por objetivo avaliar seus conhecimentos técnicos sobre a função a ser exercida. Se você é design gráfico, vão avaliar a sua capacidade para desenvolver designs, né? E vão avaliar isso na entrevista também. Se você é mecânico, alguém da área técnica, que normalmente é um gerente da área, ou um supervisor, vai entrevistar para ver se você conhece a manutenção, como é feita, as máquinas, a operação, né? Que tipo de produtos são utilizados, né? Tudo isso. Se você é da área de telemarketing, vão avaliar a sua capacidade de usar os equipamentos, usar o computador, né? Usar o telefone, né? Então, isso é entrevista técnica e normalmente é conduzida pelo responsável pela área. Normalmente a entrevista técnica é uma das etapas finais, né? Normalmente o entrevistador manda 3 candidatos para uma entrevista técnica e desses 3 o chefe escolhe um, ok?
Agora, outro tipo de entrevista é a entrevista ativa. Esse tipo de entrevista é que os selecionadores mais gostam, pois você terá a oportunidade de responder diretamente as perguntas e poderá, inclusive, fazer perguntas ao entrevistador. Tem uma postura proativa, mas sem exageros. É um bate-papo, um bate-bola, né? A entrevista ativa, o entrevistador pode trazer um problema, né, que a empresa está atravessando, né, e aí começa a conversa para ver como é que você agiria, quais são as ideias, se você já teve alguma situação parecida, quais que são as suas argumentações, né? É uma entrevista ativa, porque ela trabalha exatamente aquilo que a empresa precisa. Né? E outro tipo de entrevista é a painel, né, que nós vamos falar mais adiante. Agora vamos ver as principais perguntas, né? Acho que isso interessa muito. Professor, que tipo de perguntas eles vão formular para nós, além dessas? Vamos ver. 10 perguntas mais comuns em entrevistas no Brasil. 1. Por que você quer trabalhar nesta empresa? Comum isso, né? Por quê? Conte-me um pouco de sua experiência. Ah, eu não tenho experiência. Não, mas fez alguma atividade para ajudar alguém a nível profissional? É importante que você tenha essa história. Quais são suas principais qualidades? Acho que aqui é um ponto difícil. Todas as vezes que eu simulo isso com meus alunos, eles têm dificuldade. Então você precisa ter na ponta da língua, né? Todo mundo tem qualidades, assim como todo mundo tem defeitos. Eu tenho que ter consciência daquilo que eu tenho de bom e tenho que ter consciência daquilo que eu preciso trabalhar, né? Então aí seria a terceira. Quais são suas principais qualidades? Quais são seus principais defeitos? Quais são os seus objetivos da empresa? Então, você tem que ter em mente, né? Você já estudou antes a empresa, né? Já visitou o site, já viu missão, valores, quem são os clientes, quem são os fornecedores. Tudo isso vai te dar subsídios para responder essa pergunta. Quais são os seus objetivos da empresa? Ok? Aqui você argumenta quais são as contribuições que você vai trazer e aonde você quer chegar. Qual a sua formação? Então, aqui é a formação escolar e os cursos que você já teve, já fez. Por isso que é importante fazer vários cursos para tornar o seu currículo mais rico, né? Qual a sua expectativa de carreira em 5 anos? Ou seja, como você se vê na minha empresa daqui a 5 anos? Então, uma pessoa que não tem resposta para isso vai mostrar que não tem, né, objetivos de longo prazo, né? Só pensa no aqui e agora. A gente entra no trabalho não é só para se sustentar, né, para comer, beber e dormir. Eu entro também para promover o meu desenvolvimento e minha carreira. Por qual motivo você acha que devo te contratar? Outra pergunta capciosa, né? Você tem que ter uma boa argumentação. Uma modalidade dessa é, olha, por que eu devo te contratar no lugar de ciclano? Você é melhor do que fulano? Né? São perguntas que nos pegam de calça curta, por isso que é importante pensar bem e ter uma postura humilde. Se alguém me perguntar, olha, professor, o senhor é melhor do que aquele outro professor? Eu vou dizer que não sei. Talvez não. Se ele está aqui concorrendo comigo é porque ele também tem qualidades. Como eu não conheço as qualidades dele, eu vou falar das minhas e do porquê o senhor deve me contratar. Pronto. Dei aí um baile no entrevistador e vendi meu peixe. Como é o seu trabalho em equipe, é importante demonstrar isso, né? Como é que você ajuda, como é que você colabora, né? Quando alguém está em dificuldade, o que você faz? Como lida com pressão? Pressão tem a ver com prazos. Ok? Então aqui nós vimos as 10 perguntas mais pertinentes, né? Então é importante vocês olharem cada uma delas e criar uma resposta mais ou menos de cabeça, para se elas surgirem você não se sentir oprimido, né? Vamos em frente. Agora chegou o quarto tipo de entrevista, que é a entrevista de painel. Nesse tipo de entrevista, o candidato é avaliado por mais de um profissional, provavelmente por seu futuro gestor e os demais envolvidos em suas funções futuras. Aí nós estamos vendo nessa mesa.
você tem o entrevistado aqui, do outro lado você tem uma equipe, né, de gestores, são gerentes, coordenadores, chefes, né, de múltiplas áreas que vão te crivar de perguntas. E professor, sim, esteja preparado para tudo. E na pandemia que estamos vivendo, esse tipo de entrevista é online, né? É por videoconferência, vai vir várias pessoas ali e você vai ter que se apresentar. Você deve responder sempre para a pessoa que fez a pergunta, mas mantenha contato visual com todos os entrevistadores, sem encarar nenhum deles. Sempre com uma postura humilde e solícita. Humilde não significa eu me colocar inferior, significa eu me colocar como igual, ok? Para verificar agora se você compreendeu os conceitos vistos até agora, vamos para uma atividade prática, né? Se achar necessário, faça uma revisão dos conceitos antes de prosseguir com os exercícios. Vamos lá? A atividade 8. Relacione as colunas tendo por base os tipos de entrevista, né? Então lá, você tem a entrevista ativa, direta, técnica, painel, entrevista por competências e entrevista aberta. E na coluna B, uma das técnicas mais eficazes no processo seletivo, ela é conduzida através de perguntas pontuais, objetivas e reveladoras. Acabamos de falar, né? Ali nós temos competências, a B direta, painel ou competências, tá? Depois nós temos na segunda, tipo de entrevista que tem por objetivo avaliar conhecimento específico sobre a função a ser exercida. É uma das últimas que ocorre, que eu até citei, que normalmente se encaminha 3 candidatos melhores para esse tipo de entrevista. Qual que é? Entrevista técnica, painel, ativa ou ativa. E a última pergunta, tipo de entrevista na qual tanto o entrevistador como o candidato podem fazer perguntas. Simples, fácil. Escolha a alternativa A, B, C ou D. Se quiser um tempo para pensar, dê um pause no vídeo e continue depois. Nós vamos responder a pergunta agora. Resposta correta, alternativa A. Então, a entrevista técnica é uma técnica das entrevistas no processo seletivo onde é feito perguntas pontuais, objetivas e reveladoras. Entrevista por competência. Entrevista que pretende avaliar as minhas qualidades técnicas é entrevista técnica. E a entrevista onde ambas as partes podem fazer perguntas e conversar, entrevista ativa, ok? Se você acertou, parabéns, você conseguiu entender corretamente os conceitos sobre os tipos de entrevistas e suas características. Vamos em frente. A atividade 9. Ao participar de uma entrevista em um processo seletivo, o que você deve fazer? Vamos lá? Alternativa A. Mostrar ao entrevistador que sabe exatamente o que ele procura, falando sobre suas qualidades pessoais e profissionais, antes mesmo que ele pergunte algo a você. Será que é essa? Alternativa B. Realizar uma pesquisa sobre a empresa, vestir-se como no seu dia a dia e solicitar autorização para atender as ligações no celular? Será que é essa? Alternativa C. Chegar ao local no horário previsto, estar devidamente vestido para a ocasião e manter o celular desligado. E por último, letra D, chegar com no máximo 15 minutos de atraso, vestir-se de forma adequada e responder as perguntas o mais diretamente possível, sem prolongar o assunto ou tirar dúvidas. Escolha a alternativa A, B, C ou D. Vamos para a resposta. Alternativa correta, alternativa C. Chegar ao local do trabalho no horário previsto, né, de preferência alguns minutos antes, estar devidamente vestido para a ocasião e manter o celular desligado. A primeira coisa que você faz ao chegar na empresa, para a entrevista, é desligar o celular. Se você acertou, parabéns, você conseguiu entender corretamente sobre como se preparar para a entrevista de seleção. Muito bem, nós estamos caminhando e você, quando for passar por um processo de seleção, vai saber se sair bem numa entrevista.
Processo seletivo. Passamos pelas principais etapas de um processo seletivo e esperamos que você esteja se sentindo mais confiante para buscar uma oportunidade no mercado de trabalho ou novos caminhos na sua trajetória profissional. Lembre-se de que o conhecimento e postura sempre farão a diferença entre você e os demais candidatos. Então, nós desejamos sucesso para você. Revise todos os conceitos que nós demos aqui, estude antes de ir para a entrevista. E certamente você sairá bem e vai conseguir sua oportunidade de emprego. Né? Então, o que nós vimos do processo seletivo? Uma revisão. Nós vimos que o processo seletivo tem a fase do recrutamento e a fase de seleção. Recrutamento é arrebanhar os candidatos, lembra disso? E selecionar significa escolher os melhores desses que foram chamados. Né? Nós vimos o conceito de cada um deles. Vimos que a seleção tem as suas estratégias, né? Falamos sobre dinâmica de grupo, falamos sobre testes de seleção e falamos sobre entrevista de seleção, que foi o último tema da aula de hoje. Né? Na dinâmica de grupo nós demos o conceito, como se preparar para ela e demos alguns exemplos de algumas dinâmicas que são mais utilizadas pelas empresas. Os testes de seleção nós falamos do conceito e os tipos, né? Os vários tipos de teste de seleção. Falamos de entrevista, que foi a aula de hoje, demos o conceito, o que você tem que fazer para se preparar para ela e os tipos de entrevistas mais comuns. Com isso, nós estamos encerrando a nossa 43ª aula, que foi sobre entrevista de seleção de pessoal, que faz parte do processo seletivo e é a última etapa. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Desejo a todos vocês uma excelente semana e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Até logo!